Era uma tarde quente de fevereiro, e eu tinha acabado de chegar na frente da casa velha da fazenda em Shreveport. Os sinos de vento na varanda faziam um barulhinho leve. Antes, esse som lembrava a paz e dias felizes de verão, mas agora parecia estranho, meio vazio. Eu não vim aqui fazia mais de um ano. Não porque eu não quisesse, mas porque me falaram que não tinha mais ninguém para visitar. Quando abri a porta da frente, ela rangeu, e não teve abraço. Só ouvi uma voz dura, quase tão enferrujada quanto a porta. Então você resolveu aparecer, hein? Disse a vovó. Ela estava com os braços cruzados e o olhar bem sério. Eu congelei. As palavras dela doeram mais do que eu esperava. Vovó, o que está acontecendo? Perguntei, chegando mais perto. Me disseram que você e o vovô estavam no asilo. Ela levantou a mão para me parar. Tremia um pouco, mas eu entendi o recado. Aquilo parecia um tapa. Seu avô ficava chamando seu nome, Ruth, ela disse. Ele pediu por você várias vezes antes de morrer. Chamava você de a minha pequena cientista. Mas você nunca veio. Nem respondeu. Meu peito apertou. Mal conseguia respirar. Isso não é verdade, falei, com a voz fraca. Por favor, me deixa ver o número para onde ele ligava. Ela me olhou por um momento, depois se virou e entrou na casa. Quando voltou, me entregou um bloquinho velho. As pontas estavam gastas, as folhas meio dobradas. Olhei e reconheci a letra do vovô. Mas o número não era o meu. Nem perto. Esse não é meu número, sussurrei. Eu tenho o mesmo desde o ensino médio. As sobrancelhas da vovó se juntaram. Disseram pra gente que você tinha mudado de número quando foi pra faculdade, ela disse, agora num tom mais baixo. Disseram que você não queria ser incomodada, que precisava de espaço, que tinha vergonha da gente. Não. Falei, dando um passo para trás. Minhas pernas ficaram fracas. Me apoiei no corrimão da varanda para não cair. Vovó, eu voltei para casa nas últimas férias de primavera. Eu vim aqui. A Maria estava aqui. Ela me disse que não tinha ninguém em casa. O rosto da vovó ficou pálido. A gente estava aqui, sempre estivemos aqui, Ruth. O que você está dizendo? Eles mentiram para mim, falei, sentindo a raiva subir como uma onda. Me disseram que vocês tinham sido levados para um asilo em Cedar Ridge. Que não podia ter visita por causa da quarentena. Que era melhor eu focar nos estudos. A vovó abriu a boca, mas não falou nada no começo. Ela parecia chocada, como se tivessem tirado todo o ar do peito dela. Disseram que você não queria me ver, ela sussurrou, bem baixinho. Disseram que você tinha outra vida agora, e que a gente não fazia mais parte dela. Dei uma risada amarga, meio trêmula. Eu nunca falei isso, respondi. Eles me afastaram de você de propósito. Nem me contaram que o vovô estava doente, só falaram quando já era tarde demais. Disseram que o funeral ia ser hoje, às 2 da tarde. Fui até a igreja, e ela estava vazia. Ela piscou devagar e se sentou no balanço da varanda, como se as pernas não aguentassem mais. O funeral foi às 10 da manhã, ela disse baixinho, com dor na voz. Vi a verdade chegando no rosto dela, como uma nuvem escura. Eles contaram para todo mundo que você não apareceu, ela continuou. Disseram que você não se importava. Engoli em seco. Um nó se formou na minha garganta. Mal conseguia falar. Eu nunca perderia o funeral dele, falei, com a voz embargada. Nunca. Ele foi o único que acreditou em mim. Meus olhos encheram de lágrimas. Tudo ficou embaçado. Sem pensar muito, me ajoelhei ao lado dela e encostei meu rosto no colo dela. Ficamos em silêncio por um tempo. O único som era o vento passando nas árvores, parecia até que ele carregava segredos também. Ele morreu achando que eu não me importava, falei, chorando. Agora a gente sabe a verdade, disse a vovó com carinho, passando a mão no meu cabelo, igual fazia quando eu era criança. A gente sabe, Ruth. Ela secou as lágrimas com a manga da blusa e depois olhou para mim. Os olhos dela ainda estavam tristes, mas agora tinha outra coisa lá também, força.
Devagar, ela se levantou, limpou a saia e entrou em casa. Eu fui atrás, sem saber o que ia acontecer. Lá dentro, tudo parecia igual ao que eu lembrava. Mas o ar parecia diferente. Pesado. Ela foi até a parede da cozinha e pegou o telefone. As mãos tremiam um pouco enquanto discava. Mas quando falou, a voz saiu firme de novo. Forte. Como eu lembrava da vovó de antigamente. Laura? Sim, sou eu, disse, sem emoção na voz. Quero que você, o Frank e a Mary venham aqui agora. Ouvi uma voz abafada do outro lado da linha, mas antes que a pessoa terminasse de falar, minha avó interrompeu. Não, não posso esperar. Estarei esperando vocês em no máximo 1 hora e desligou sem se despedir. Ela se virou para mim. O advogado também tá vindo, falou com calma, mas dava para sentir que tinha algo forte ali, quase pegando fogo. Seu avô deixou umas coisas. Elas precisam ser lidas em voz alta, com todo mundo presente. Eu não falei nada. Só balancei a cabeça. Eu não estava pronto pro que vinha, mas também não tinha mais nada a perder. 1 hora depois, a campainha tocou. Fica na cozinha até eu te chamar, disse a vovó com suavidade, colocando a mão no meu ombro. Sentei na mesinha da cozinha, a mesma onde o vovô sempre tomava café da manhã enquanto lia os artigos científicos que eu recortava para ele. Pela parede, dava para ouvir as vozes deles. Minha mãe falava com uma alegria estranha, forçada. Meu pai usava aquele tom falso de sempre, tentando parecer educado. A Mary soltou aquele suspiro de superioridade típico dela. Depois, ficou tudo em silêncio. Até que a voz da vovó apareceu, clara e firme. Por favor, todos sentem-se. O Sr. Samuel Johnson está aqui para ler o testamento do Dustin. Era minha deixa. Entrei na sala de estar. Os três olharam para mim ao mesmo tempo. O sorriso da minha mãe sumiu na hora. Meu pai ficou branco. A Mary abriu a boca, mas não conseguiu falar nada. Eu quase conseguia ouvir os pensamentos deles. O que ela tá fazendo aqui? Por que a vovó chamou todo mundo assim? O Sr. Johnson abriu devagar a maleta dele. Tirou um envelope grosso. Não parecia conter só papéis, parecia que tinha segredos também. Ele pigarreou e começou a ler. Eu, Scott Wood, em plena consciência e com intenção clara, declaro que este é meu último desejo e testamento. A sala ficou num silêncio total. Ele continuou. Para minha querida esposa, Linda Wood, deixo a nossa casa e uma pensão vitalícia para garantir o conforto e cuidado dela. O rosto da vovó ficou calmo. Ela já sabia disso. Para minha neta, Ruth Wood, ele leu, deixa o centro de pesquisa recém-construído na Imperial Drive, número 240. Isso inclui todos os equipamentos de laboratório, os direitos sobre qualquer projeto que eu tenha apoiado e o dinheiro necessário para manter o trabalho funcionando e pagar a equipe. O clima da sala mudou. Continuava em silêncio, mas eu percebi a tensão. Meu pai respirou fundo. Os olhos da minha mãe ficaram agitados. Mas foi a Mary quem explodiu primeiro. Você só pode estar brincando comigo. Falou com a voz tremendo de raiva. Você deu para ela o laboratório, tudo? O Sr. Johnson nem reagiu. Só continuou. E, por fim, o restante dos meus bens, contas, investimentos e tudo mais será dividido igualmente entre minhas duas netas, Ruth e Mary Wood. O silêncio depois disso foi pesado. A Mary levantou de repente, e a cadeira dela arrastou no chão com barulho. O rosto dela estava vermelho, e ela parecia não acreditar. Isso é um absurdo. Não, não, era para eu ficar com tudo. Ela gritou. Foi isso que vocês me prometeram. Ela se virou para os nossos pais, com a voz embargada. Vocês disseram que se eu visitasse ele, fingisse ser uma boa neta, tudo seria meu. Eu olhei para ela, sem conseguir me mexer. Eles fizeram ela fingir. Pediram para ela enganar um homem doente, só para ganhar dinheiro. E ela topou. Mas a vovó não tinha acabado. Ainda tem mais, disse ela, com uma voz fria. Ela abriu uma gaveta ali do lado e tirou uma carta dobrada. A mão dela tremia enquanto entregava para o Sr. Johnson.
Scott também queria que essa carta fosse lida, disse a vovó. O Sr. Johnson abriu a carta com muito cuidado, como se fosse um tesouro antigo. O papel estava meio amarelado, mas a letra do vovô era firme, bonita, como se cada palavra tivesse sido escrita com amor e intenção. O Sr. Johnson pigarreou e começou a ler em voz alta. Para minha querida Ruth. Se essa carta está sendo lida, é porque eu já não estou mais com você. Só de pensar nisso, meu coração dói. Mas espero que essas palavras carreguem um pouco do amor que talvez eu não tenha falado o suficiente enquanto estava vivo. Você sempre foi diferente. Mas não do tipo que precisa mudar. Foi diferente de um jeito que deixava tudo ao redor mais bonito. Enquanto outros queriam chamar atenção, você queria entender as coisas. Enquanto eles falavam alto, você observava em silêncio e aprendia. Você era minha pequena cientista. Meu orgulho. Meu legado. Senti meu peito apertar. Não olhei para ninguém, mas dava para sentir o olhar da minha mãe queimando em mim. Continuei firme, segurando cada palavra do vovô como se fossem a única coisa me mantendo em pé. Eu vi você crescer cheia de perguntas nos olhos, leu o Sr. Johnson. Mas ninguém em volta parecia se importar em dar as respostas. Lembro de você com 7 anos, segurando seu caderninho e medindo quanto tempo a chuva levava para encher um pote de vidro. Eu vi seu sorriso sumir cada vez que sua mãe te ignorava, cada vez que seu pai mudava de assunto. Ele parou um instante. A sala estava completamente em silêncio. Eu vi como sua mente brilhante incomodava eles. Não porque você fez algo errado, mas porque eles não entendiam você. E pior, nem tentaram. A Mary era mais barulhenta. Era mais fácil elogiar em ela. Mais fácil cuidar. Então deram tudo para ela: atenção, carinho, dinheiro. Não culpo ela por isso. Ela só fez o papel que deram para ela. Mas você, Ruth, você fez seu próprio caminho. E isso exige coragem. Eu admirei isso mais do que consegui te dizer. Uma lágrima desceu no meu rosto. A vovó pegou minha mão com carinho. Lembro do dia que você ganhou sua primeira competição de ciências, continuou o Sr. Johnson. Seus pais nem foram. Estavam no ensaio de dança da Mary. Você veio para nossa varanda depois, com o troféu nas mãos, sem saber se podia ficar feliz ou com vergonha. Você perguntou se podia esconder o troféu debaixo da cama, em vez de colocar numa estante. Você disse: talvez, se eu não mostrar, eles parem de me olhar como se eu fosse estranha a um ponto. Meu coração partiu de novo, só de lembrar. A sala parecia menor. Minha mãe não se mexia. Meu pai estava branco. Mary mordeu o lábio, sem dizer nada. Você merecia mais, continuou o Sr. Johnson. Não só coisas, mas amor. Você merece ser vista, ser aceita, ser você mesma. E mesmo que eu não possa mudar o passado, posso ajudar com seu futuro. Por isso construí o laboratório para você. Por isso mudei o testamento. Você não é um erro. Você é um milagre. Um milagre que eles nunca souberam valorizar. O Sr. Johnson dobrou a carta devagar. O silêncio que ficou depois foi pesado, cheio de tudo que ninguém teve coragem de dizer por tantos anos. Pensei nos troféus que eu escondia numa caixa embaixo da minha cama. Lembrei de passar horas mexendo neles, tentando achar um lugar para cada um, como se fossem peças de um quebra-cabeça que eu nunca sabia montar. Também lembrei dos meus certificados guardados no fundo das gavetas. As palavras da Mary voltaram na minha cabeça. Ninguém gosta de gente sabe tudo. Ela dizia isso quando eu falava na frente das amigas dela. E aí, de repente, lembrei de todas as vezes em que eu fiz a lição de casa dela. Você é melhor nisso, ela falava, jogando os livros na minha frente como se fosse minha obrigação. Mary, isso é trapaça, eu disse uma vez. Ruth, ajuda sua irmã, minha mãe gritou lá do corredor. Família ajuda família. Mas nunca apareceu ajuda. Parecia que eu estava sendo mandada. Sempre do mesmo jeito. Mary queria que meus pais ficassem do lado dela, e eu acabava cedendo. Achei que, se eu continuasse sendo útil, talvez eles me amassem mais. Às vezes, ouvi eles conversando quando achavam que eu estava dormindo.
Não sei de onde ela tirou isso, minha mãe sussurrava. Ela não é como a gente, meu pai respondia, como se fosse uma piada. Vai ver, a gente trouxe o bebê errado para casa, eles riam. Mas eu nunca ria. Olhei para as minhas mãos. Agora mais velhas, mais firmes. Tão diferentes das mãos pequenas que seguravam uma lupa no quintal, tentando prender a luz do sol dentro de um pote. O vovô tinha me visto. Ele sempre me viu. E agora, ele tinha dado um jeito do mundo me ver também. Sempre fui a calada. Aquela que ficava para trás enquanto o resto da família se movia junto, como se fossem um time perfeito. Mary sempre foi o centro, a estrela. Meus pais giravam em volta dela, como planetas giram em volta do Sol. Eu dizia para mim mesma que não precisava da atenção deles. Mas até mentira pesa quando a gente carrega por muito tempo. Enquanto Mary dançava no palco com roupas brilhantes, eu ficava na última fileira, prendendo o fôlego. Via minha mãe levantar e bater palmas como se fosse a mãe mais orgulhosa do mundo. Ela nunca bateu palmas assim para mim. Nem sei se ela lembrava quando era a minha feira de ciências. Lembro de um aniversário, eu devia ter uns 10 anos. A vovó e o vovô vieram do rancho. O vovô me deu um kit de microscópio. Tava embrulhado com jornal e um barbante. Eu fiquei tão feliz. Mary revirou os olhos e falou. Claro que ela ia querer uma caixa de germes. Minha mãe riu. Essa é a nossa Ruth, sempre a esquisitinha. Naquela noite, deixei o microscópio no balcão da cozinha, ansiosa para usar. Fiz lâminas com água do lago, casca de cebola, pétalas de flor, qualquer coisa. Mas quando eu me abaixei para olhar na lente, a voz da minha mãe cortou o corredor como uma faca. Ruth, limpa isso. As amigas da Mary estão vindo. Não quero essa bagunça científica aí para todo mundo ver. Ela nem olhou para mim quando falou. Era sempre assim. Mary tinha convidados, fazia festas, tirava fotos de família perfeitas. Eu tinha livros, silêncio, e um mundo que criei sozinha com papel, lápis e números, porque no mundo real, não tinha espaço para mim. Mesmo quando eu ganhava bolsas, prêmios, convites para acampamentos de pesquisa, meus pais agiam como se fosse só mais uma tarefa da lista. Parecia que eu era só mais uma tarefa para eles riscarem da lista, não alguém para comemorar. Tenho que preencher mais papelada. Você não pode pular esse acampamento? Eles falavam assim. Já fizemos o último. E a viagem da Mary pro Havaí? Não dá para estar em todo lugar. Eles não entendiam. Aqueles momentos, as feiras, os acampamentos, eram as únicas coisas que me davam força para continuar. Ser reconhecida por estranhos doía menos do que ser ignorada pela própria família. E não era só esquecimento. Às vezes, parecia que eu incomodava. Como se eu não combinasse com a imagem que eles queriam mostrar pro mundo. Teve um dia na escola que eu ouvi minha mãe falando com outra mãe. A Ruth? Ah, ela é nossa pequena gênia, ela disse, com um sorriso falso que nem chegou nos olhos. Ela é meio intensa, mas estamos tentando fazer ela ser mais normal. Naquele dia, eu entrei correndo no banheiro e me tranquei numa cabine. Segurei a caixa d'água para esconder que minha mão estava tremendo. Mesmo quando eu tentava dar orgulho para eles, tipo quando entrei no programa para alunos superdotados, ou quando passei cedo para a faculdade, eles não ficavam felizes. Eles pareciam, com medo. Você tem certeza que tá pronta? Vai ficar tão longe. Não precisa ter pressa, Ruth. Tá tudo bem ser comum. Mas eu nunca fui comum. E o vovô sabia disso. Ele foi o único que nunca me pediu para ser menos. Lembro de um dia, quando eu tinha 12 anos. Eu saí correndo e fui chorar atrás do celeiro porque a Mary falou que eu nunca ia ser bonita o bastante para ser importante. O vovô me achou lá. Ele não perguntou nada. Só me deu um caderninho e disse: anota tudo que eles não entendem. Um dia, o mundo vai entender. Aquele caderno ficou comigo por anos. Durante o ensino médio, nos dias de experimento que não dava certo, nos almoços sozinha na escola, nos aniversários que ninguém lembrava. Aquele caderno virou meu escudo. Meu cantinho seguro.
Agora, sentada ali na sala com essa mesma família que um dia me fez sentir invisível, eu sentia todos aqueles anos me cobrindo, como se fossem uma armadura. Eles passaram tanto tempo tentando apagar minha luz. Mas o vovô me deu um lugar para brilhar. E agora, eles tinham que assistir. O silêncio depois da carta não durou muito. Mary se levantou de repente, com o rosto vermelho de raiva. Isso é ridículo, gritou. Por que ela deveria ganhar alguma coisa? Ela nem estava por perto. Ela desaparece por anos e, de repente, volta e leva metade de tudo. O laboratório, o dinheiro. Ela olhou para os nossos pais, com a voz embargada. Vocês me disseram que era meu. Vocês prometeram. O rosto da minha mãe estava neutro, difícil de entender. Mas as mãos dela se mexiam no colo, como se ela quisesse segurar alguma coisa que não existia. Tentando achar uma resposta onde não tinha nenhuma. Mary falava cada vez mais alto. A gente tinha um acordo. Eu fiz tudo o que vocês pediram. Fiz tudo certinho. Eu fui visitar ele quando vocês mandaram. Eu falei tudo certo. Fui a neta perfeita. A voz dela falhou. Vocês me fizeram implorar pela aprovação de um homem que estava morrendo. As palavras ficaram no ar, pesadas como fumaça. Até a vovó piscou devagar. E agora querem que eu divida tudo com ela? Mary soltou uma risada seca, amarga. Eu levantei o olhar e, pela primeira vez desde que cheguei, encarei os olhos dela. Eu não estava mais com raiva. Nem com medo. Eu só enxergava tudo com clareza agora. Você não foi vê-lo porque se importava, falei baixo. Você foi porque te prometeram alguma coisa. Mary congelou. Você nunca ficou horas conversando com ele sobre livros, sobre ciência, sobre o jardim. Você foi porque te mandaram. Você nunca ficou ao lado da cama dele, a não ser quando alguém pediu. Enquanto isso, eu fui afastada com mentiras. Mas pelo menos o meu amor por ele era de verdade. Chega, mamãe falou, se levantando de repente. Não é hora de ficar dando sermão na sua irmã. Você não entende a pressão que a gente passou. Pressão? Repeti, quase rindo. Você quer dizer esconder a verdade? Me afastar das únicas pessoas que realmente estavam do meu lado? Papai também se levantou, ajeitando o colarinho da camisa, como se fosse fazer um discurso. Vamos ser razoáveis, ele disse. Pensa bem no que você está fazendo. Sua educação foi paga. Todos aqueles acampamentos de ciências, competições, até viagens para fora. Você sabe o quanto isso custou pra gente? A sala pareceu mudar. Respirei fundo, e minha voz saiu baixa, mas firme. Vocês não pagaram nada disso. Foi a vovó e o vovô. Cada taxa, cada passagem de avião, cada equipamento. Foi tudo eles, não vocês. Papai abriu a boca para falar, mas eu não deixei. Você deixou claro desde sempre que eu não era prioridade. Nunca escondeu isso. Esse não é o ponto, mamãe respondeu rápido. Família é sacrifício. A Mary precisa disso mais do que você. Se você realmente quer honrar seu avô, assina sua parte. Foi aí que a vovó se levantou. As mãos dela tremiam, mas a voz não. Como você tem coragem? Ela disse, firme, como se cortasse o ar. Como você tem coragem de ficar na casa que meu marido construiu e falar sobre sacrifício? Mamãe piscou, surpresa. Linda, não. Não, linda, a vovó falou dura. Você mentiu para ele. Usou ele quando já estava morrendo. Olhou nos olhos dele e mentiu. E agora vem aqui falar de família. Ela se virou para Mary. Você pode ter feito seu papel, mas nunca foi por amor. Foi um acordo. E tenho vergonha de dizer isso agora. Antes eu não via. Agora eu vejo. O rosto da Mary ficou estranho, meio distorcido, mas ela não respondeu. A vovó respirou fundo. Agarrou o braço da cadeira com força. O olhar dela era calmo, mas com raiva contida. Meu único arrependimento é que Justin tenha deixado qualquer coisa para você, ela disse. Depois olhou direto para a porta. Vão embora, ela disse, calma mas firme.
vocês não são bem-vindos aqui. Ninguém se mexeu. Então ela repetiu, sem gritar, mas com autoridade. Mamãe tentou dizer alguma coisa. Linda é da família. Não mais, respondeu a vovó. Mary foi a primeira a sair, furiosa. O salto dela batia no chão de madeira como tiro. Meus pais foram atrás, murmurando coisas sobre advogados e testamento. Mas foram embora. E pela primeira vez, saíram sem levar nada com eles. A casa ficou em silêncio de novo. Mas dessa vez, era um silêncio leve. Um silêncio bom. Já se passaram 7 anos desde aquele dia. 7 anos desde que a porta da frente bateu forte atrás dos meus pais e da Mary. O barulho dos passos deles foi como o fim de uma tempestade. Nunca mais falei com eles. Às vezes, vejo o nome deles aparecendo no celular. Números desconhecidos, e-mails novos, pedidos de amizade falsos. Apago tudo sem ler. Não preciso de desculpas, principalmente as que só aparecem quando alguém se sente deixado de lado. Eles fizeram a escolha deles. E eu fiz a minha. O avô me deixou o laboratório. E ele cresceu de um espacinho de pesquisa para algo real, importante. Hoje é o Centro de Inovação Scottwood. E não é só para manter o nome dele vivo. É para honrar a confiança que ele sempre teve em mim. Nosso foco é em tecnologia para agricultura inteligente, tipo sistemas para economizar água, plantar colheitas mais resistentes e proteger as plantações de forma segura. Aquelas mesmas ideias que eu levava para as feiras de ciências da escola, agora estão ajudando fazendas de verdade a sobreviver pelo estado inteiro. No mês passado, eu subi num palco lá em Albuquerque para receber uma Bolsa Nacional por Inovação no Clima. Tava usando um terno azul marinho e levava comigo o silêncio da minha mãe como se fosse uma armadura. A plateia aplaudiu. A luz forte no meu rosto não me assustou. Olhei direto para ela e nem pisquei. Ao lado do palco, embaixo do logo da nossa fundação, tinha uma foto do vovô. Ele sorria num campo cheio de girassóis. A legenda dizia: para os sonhadores que acreditam naqueles que o mundo ignora. Acho que, de algum jeito, ele viu isso em mim. Emma e Tyler, meus melhores amigos desde a faculdade, hoje comandam seus próprios setores no nosso centro. A gente ri muito. Às vezes ainda estragam os experimentos, ainda queima pipoca no micro-ondas da sala de descanso. Mas também muda vidas. Não porque somos melhores, mas porque alguém acreditou na gente. E isso fez toda a diferença. Às vezes, eu me pergunto se a Mary pensa naquele dia. Se a mamãe ainda dá jantares e fala para as pessoas. Tenho 2 filhas. Com aquele sorriso forçado que ela treinava no espelho. Será que o papai ainda se acha um homem de princípios? Mas, para ser sincera, na maioria dos dias, eu nem penso mais nisso. Ontem, eu estava limpando umas prateleiras antigas da biblioteca do laboratório. Não mexia ali fazia anos. Dentro de um livro velho, A Natureza das Coisas, achei uma fotografia. Na hora que vi as bordas gastas, eu soube, era eu. Devia ter uns 9 anos. Tava agachada na grama, atrás do celeiro, segurando uma lupa para olhar um besouro em cima de uma folha. O vovô tava do meu lado, apontando para alguma coisa ao longe. A gente tava sorrindo. Atrás da foto, com a letra bonita e certinha dele, tava escrito: minha pequena cientista vai mudar o mundo um dia. Fiquei ali sentada um tempão, segurando aquilo como se fosse um tesouro. Porque agora eu entendo, era mesmo.